Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos 71 e 72. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo 71. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo 71 está escrito no livro número 2 dos 5 livros do Saltério. O autor deste salmo é desconhecido, provavelmente Davi. A classificação, ele é um salmo de lamentação e tem como tema central súplicas de um ancião. No contexto bíblico desse Salmo 71, ele é proferido pelo salmista provavelmente quando enfrentava muitos problemas e já estava com uma idade avançada, talvez não tendo mais o vigor físico para o enfrentamento das questões. Nesta situação, o salmista, nesta oração, manifesta a sua confiança em Deus, sabendo que a partir do amor e da obediência ao Senhor, estaria sempre sob a proteção de Deus. No exegese do Salmo 71, nos 6 primeiros versículos, temos: Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois é a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmista aqui, nestes 6 versículos, realiza pedidos e exalta ao Senhor. O salmista enaltece a Deus, dizendo que o Senhor é o seu refúgio, sua fortaleza, sua esperança. O soberano tem plena confiança e depende dele, e por isso sempre louvará o Senhor. Antes desta exaltação, o salmista faz os seguintes pedidos: que não seja humilhado, pede livramento, salvação e libertação. Nos versículos 7 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeitas na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Aqui nós temos 5 versículos que nós podemos resumir numa frase dizendo que o salmista aqui realiza mais pedidos a Deus em oração. O salmista diz que Deus fez na sua pessoa um exemplo para as demais e que louva a Deus e proclama a magnificência do Senhor. Pede a Deus que não rejeite, não lhe abandones na velhice e que seus inimigos, por caluniarem a sua pessoa e planejarem o seu assassinato, que eles sejam perseguidos e presos. No versículo de número 71, versículo 12, melhor dizendo, no Salmo de número 71, versículo 12 a 16, diz:
Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei tua justiça, unicamente a tua justiça. Aqui nós temos os pedidos do salmista a Deus e a manifestação de promessas feita pelo próprio salmista. O salmista pede a Deus ajuda e que não fique longe dele, bem como os seus acusadores sejam humilhados, cobertos de zombaria e de vergonha. Na sequência dos pedidos, o salmista promete falar da justiça de Deus, das obras do Senhor e dos seus atos de salvação. Versículos 17 ao 21 do Salmo 71 diz: Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas, quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra, de novo, me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Aqui nós temos a expressão da fé do salmista em Deus. O salmista diz que anuncia as maravilhas de Deus desde a sua juventude e que agora, na condição de sua velhice, ele não seja abandonado pelo Senhor, pois o salmista deseja proclamar a justiça, o poder, as obras grandiosas do Senhor e sabe que Deus o ressuscitará, lhe consolará nas tribulações, restaurará sua vida e, por fim, lhe honrará. Versículos 22 ao 24 do Salmo 71 diz: E eu te louvarei com a lira por tua fidelidade. Ó meu Deus, cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimistes. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Nestes 3 versículos, nós temos então as promessas do salmista a Deus, ou novas promessas. O salmista manifesta o desejo de louvar a Deus com alegria, proclamar para todos os atos de justiça do Senhor, pois Deus lhe concedeu perdão de seus pecados e não permitiu que seus opressores o prejudicasse. Agora, no Salmo 72, diz assim a palavra do Senhor: Tenha o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Este Salmo 72 é o último salmo do livro de número 2. Portanto, nessa série de estudos da doxologia nos Salmos, nós vamos finalizar hoje o livro número 2, que vai do livro 42 ao livro de número 72. O Salmo 72 tem como autor Salomão, o rei Salomão. Ele é classificado como um salmo messiânico, porque em certo trecho deste salmo, nós podemos então associar ao Cristo, ao Senhor Jesus, ao Messias, a anunciação do Messias. E este salmo tem como tema central o Rei justo e seu reinado eterno.
O contexto bíblico do Salmo 72 se caracteriza por uma oração que era realizada de forma frequente em favor do rei e de seu reinado, mais especificamente em favor de Salomão, que à época reinava sobre Israel. Esta oração traz em seu bojo uma manifestação de incondicional confiança no rei, que parecia governar com inteireza de justiça, de integridade moral, social e espiritual, e, por fim, expressando compaixão dos integrantes de seu reino. Nos 4 primeiros versículos do Salmo 72 diz: reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres e esmague ele o opressor. Aqui, nestes 4 versículos, nós temos os pedidos do salmista em favor do rei e do povo de Deus. E o que ele pede é que o rei seja revestido da justiça de Deus. Que Deus faça o seu povo prosperar e obter justiça. Que Deus defenda as pessoas de seus opressores e liberte os filhos dos pobres. No versículo 5 ao 7 do Salmo 72 diz: que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça o justo nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Aqui nós temos os pedidos do salmista em favor do rei e do povo de Deus, ou seja, a continuidade destes pedidos. E dentre eles nós temos que Deus conceda ao rei longevidade e prosperidade, e que os justos sejam abençoados pelo rei, e haja grande prosperidade para o povo. No versículo 8 ao 11 diz: governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Incline-se diante deles as tribos do deserto e os seus inimigos lambam pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Incline-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Aqui temos a continuidade dos pedidos do salmista em favor do rei e do povo de Deus. Que Deus então conceda ao rei, dentre os pedidos, que Deus conceda ao rei a governança da terra e a vitória sobre os adversários. Que o rei receba presentes e tributos de outros reis e seja honrado por todos os reis. Que todas as nações da terra sejam servidores do rei. No versículo 12 ao 15 do Salmo 72 diz: pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa. Receba ele o ouro de Sabá. Que se ore por ele continuamente e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Aqui, nestes 4 versículos, o salmista exalta as virtudes e os feitos do rei. O salmista declara que o rei liberta, se compadece, resgata e salva da morte os pobres e os oprimidos. Na sequência, o salmista deseja longevidade para o rei e que todo o povo ore continuamente pelo rei e seu reinado, e que invoque bênçãos do Senhor sobre ele. Versículos 16 e 17 do Salmo 72 diz: haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes, floresçam seus frutos como os do Líbano, e cresçam
as cidades como as plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome e dure sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoados todas as nações por meio dele e que elas o chamem bendito. Aqui nós temos os pedidos do salmista a Deus em favor do rei e do seu povo. Ele volta a realizar novos pedidos. Dentre eles, que Deus lhes conceda bênção e prosperidade e que o rei seja bendito por todos. No versículos 18 ao 20 do Salmo 72 diz: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. O salmista exalta o Senhor Deus. Que Deus seja bendito por todos. Que o nome de Deus e suas obras sejam proclamadas em toda a terra. Que toda a terra seja cheia de glória, da glória de Deus. E, portanto, neste Salmo 72, nós temos então uma analogia a o Senhor Jesus, o rei da nação de Israel, não só da nação de Israel, mas de todo o universo. No nosso próximo estudo, nós vamos iniciar o livro de número 3 do Saltério, nos Salmos 73 e 74. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.